Vamos lá, vai. Vamos aprender um pouco sobre o exército chinês. Imagine que você é um agricultor e um belo dia qualquer você está trabalhando a terra para cavar um poço de água para sua plantação. Você encontra alguns pedaços de cerâmica bastante refinados e com a aparência de serem muito antigos. Pouco tempo depois, o que você descobriu é conhecido pelo mundo todo como o Exército de Terracota e é parte de um patrimônio cultural da humanidade. Isso é lindo, né, cara? Nerdologia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos ao Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcaster, youtuber e Falou, né? Vai mostrar o exército chinês e ele é colunista, tá? Colunista. Comunista! Não, colunista. Comunista! Não, colunista. Comunista! Ah, vai, tá bom. professor. E conheça mais sobre um dos mais impressionantes tesouros arqueológicos nesse Nerdologia sobre a história do exército de terracota chinês. No dia 29 de março de 1974, um grupo de agricultores chineses no distrito de Lintou, na província de Shanxi, estava trabalhando para cavar um poço. Naquele período, a região era muito mais rural do que é hoje. Por exemplo, Caralho! Meu irmão, isso é a China? Comunista! Xi'an, a capital da província, tinha 1 milhão de habitantes em 1974 e hoje a população é de 13 milhões de pessoas. Outro dado é que, em 1974, 83% dos então 900 milhões de chineses viviam em zonas rurais. Hoje, esse número é de 36%, de uma população de cerca de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. 1 bilhão de... É que a China tem 1 bilhão de pessoas. Caralho, isso? Voltando a 1974, E ninguém passa fome, mano. Yang Jifa, seus irmãos e um vizinho Salve, encontraram Pericão! muitas peças de cerâmica, bastante refinadas, e notificaram as autoridades. Uma equipe liderada pelo arqueólogo Zhao Kangmin foi ao local para investigar. Zhao tinha 38 anos de idade e era um agricultor que se tornou arqueólogo autodidata, incluindo aprendizado de textos antigos chineses ao estudar sozinho por horas em bibliotecas. Mais de uma década Comunista! antes, Zhao chegou a escavar 13 imagens de guerreiros de terracota na região, mas não soube datá-las ou classificá-las com precisão. Uma delas foi destruída pelos Guardas Vermelhos, grupos formados por estudantes militantes do Partido Comunista da China durante a Revolução Cultural de Mao Tse-tung. A Revolução Cultural foi anunciada por Mao em 1966 e durou até sua morte anos depois. Resumindo bastante, seu propósito anunciado era consolidar o comunismo chinês, eliminando os elementos capitalistas e tradicionalistas da sociedade chinesa. Um dos pilares da Revolução Cultural era a destruição das chamadas 4 coisas velhas, incluindo a destruição de símbolos e elementos imperiais chineses. O propósito seria se livrar dos símbolos, especialmente da monarquia Qing, vista como responsável pelas derrotas e humilhações sofridas pela China, mas se espalhou para todo e qualquer símbolo da antiguidade chinesa, além de elementos religiosos ou vistos como estrangeiros, como instrumentos musicais como o violino. Pessoas como intelectuais e cientistas também foram perseguidos, para que passassem por uma autotransformação que os adequasse ao maoísmo, e milhões de jovens foram enviados para o campo. Entre 500 mil e 2 milhões de pessoas foram mortas, incluindo dezenas de milhares de intelectuais, professores e cientistas, muitos forçados a tirar a própria vida. O arqueólogo Zhao Kangmin, inclusive, teve que se arrepender publicamente de seus estudos por supostamente encorajar o feudalismo, e ele mesmo relatou isso posteriormente. E veremos mais a Revolução Cultural em outro vídeo. Vai tomar no cu, rapá. Vai incentivar o feudalismo na casa do caralho, cara. O bagulho Comunista! É isso mesmo. O motivo de Zhao trabalhar com escavações nessa área se dava pelo fato dele ser o único arqueólogo do Centro Cultural de Lintou. Ah, tá. Ele detinha os meios de produção e ficou puto porque perdeu. Entendi.
Entendi. Que existia, pois Xi'an, que citamos, foi, em vários momentos da história, a capital imperial da China, com o nome Chang'an. A Xangai. cidade era um dos pontos terminais da Rota da Seda, junto de rotas comerciais e de caravanas que ligava a China ao mar Mediterrâneo e à Europa. Hoje, a cidade é o segundo maior destino de turistas chineses dentro de seu país. Ao chegar no local do poço de água, Zhao encontrou pedaços de cerâmica na forma de partes do corpo, incluindo 2 cabeças e também alguns tijolos. Os agricultores, inclusive, antes de chamar os arqueólogos, pegaram as pontas de flecha, feitas de bronze, para venderem o metal. Zhao pediu ajuda das autoridades para impedirem mais saques, e, depois de 3 dias de trabalho, o arqueólogo montou 2 guerreiros de terracota, cada um com 1,78 metros de altura, Caralho, grandão. mais altos do que a média nacional atual do país. E alguns de vocês podem estar se perguntando, o que é terracota? Que É uma forma de cerâmica feita com argila cozida num forno de baixa temperatura, característica por sua cor vermelha alaranjada. Como ela é bastante porosa, muitas vezes precisa de um acabamento posterior para impermeabilizar, diferente de outros objetos de argila como telhas. Pouco depois da descoberta, um jornalista da agência Xinhua reportou o que aconteceu, o que inicialmente desagradou Zhao, que temia pela destruição dos objetos. Alguém do alto escalão do Partido Comunista da China, entretanto, viu a notícia e determinou uma investigação científica mais profunda. Comunista! E absolutamente ninguém podia prever o que descobririam. Apenas nos primeiros meses foram escavados mais de 500 guerreiros de terracota. Que foda. No total, são estimadas mais de 8.000 figuras de terracota, 150 figuras a cavalo e 130 carruagens, somando 520 cavalos. E falamos em estimativa, pois o local ainda é escavado até hoje, em uma área de mais de 98 quilômetros quadrados, divididos em 4 campos principais. As figuras Cara, incluem grande desde pra cacete, soldados cara. até generais. Quanto mais importante for a figura, mais alta ela é. Também incluem artistas, trabalhadores manuais, funcionários da corte, animais e dezenas de objetos de bronze, incluindo armas reais, armaduras e 2 carruagens completas. Caralho. E afinal, qual o motivo desse enorme exército de terracota estar ali? O cronista Sima Qian, que tinha o posto de historiador da corte, escreveu no último século a.C. uma monumental obra sobre a civilização chinesa. Nele, ele registra que, em 246 a.C., foi iniciada a construção do mausoléu de Qin Shi Huang, então com 13 anos de idade, e rei de Qin. A construção do mausoléu envolveu 700 mil trabalhadores e durou cerca de 30 anos. Caralho. Só que Qin Shi Huang não foi apenas o rei de Qin, ele é o primeiro imperador da China, derrotando as outras 6 casas reais que disputavam o trono nos 3 séculos conhecidos como período dos estados combatentes. A descoberta Pra tu ter que a gente não tem noção da história chinesa, né, cara? A história é riquíssima, né, cara? É mais de 5.000 anos de cultura e a gente reduz a só Comunista! Calma aí, minha senhora. Vamos estudar um pouco, minha senhora. Comunista! Eu tô tentando, minha senhora. Comunista! Tá bom, tá bom. Tá bom. do exército de terracota, então, é a descoberta do mausoléu do primeiro imperador da China, Caralho, que foda. cujo túmulo está debaixo de uma enorme pirâmide de terra e cercado por uma réplica de seu palácio imperial. Os soldados de terracota, com suas armaduras e armas, estão ali de guarda. As crônicas também afirmam Agora eu quero viajar pra lá. Porra, moleque, tu imagina, tu vê isso de perto, que coisa linda. Como é que isso não é uma maravilha do mundo? Soldado de terracota, não é? É, dá umas maravilha do mundo? Sabe? que o mausoléu foi projetado com uma maquete de todos os domínios do imperador, com rios feitos de mercúrio. E os vestígios de mercúrio no local mostram que isso provavelmente é verdade. Também está registrado que Xiang Yu, rival da dinastia Qin, teria saqueado o mausoléu, o que provavelmente também é verdade na sua parte Caralho. mais ao leste. E um aspecto importantíssimo é que o túmulo do imperador não foi aberto por arqueólogos ainda, que não sabem o quão seguro Não abre essa porra, não. A gente já assistiu o filme da Múmia.
A gente já viu o filme da Múmia. Toda vez que aparece a porra de um cara procurando sarcófago, dá merda. O Rio Grande do Sul já se fudeu com esse negócio. Abriram lá um negócio lá no Egito, Rio Grande do Sul lá alagou. Não abre mais um não, pelo amor de Deus. Segura seria a operação e que acreditam que a exposição ao ar pode, em minutos, destruir as eventuais pinturas. E a maldição que vai vir? No momento que você abrir isso, vai vir uma maldição pra cima de nós. Não, não abre não, deixa lá. Contidas nos objetos ali. Inclusive, todas as figuras de terracota Caralho, originalmente que lindo. eram coloridas. Moleque, vocês estão entendendo o que é isso? Vocês estão entendendo? Vamos falar, vamos ser sinceros? Vamos ser sinceros? 2.600 anos antes de Cristo. 268 AC. O renascentismo europeu, olha o que eu vou, olha para onde eu vou. O renascentismo europeu, que é uma das maiores, abre aspas, vistas como maior tradição da arte, porque o cara retratava aquela coisa do anjo com a mão, com o óleo, não sei o quê. Cara, os caras se degladiavam por causa de tinta, por pigmento. Os caras não sabiam fazer pigmento. Os chineses já estavam fazendo essa porra há muito tempo. Tá percebendo como o colonialismo é cruel? Porque uma sociedade que já tem dominado uma técnica, e a outra vem e rouba essa técnica, vai falar, é minha? Pô, desculpa. Hoje, o local é tanto um sítio arqueológico ativo quanto um museu. E, desde 1987, é um patrimônio cultural da humanidade. Aí, eu falei. Não, tem até uma história muito interessante, muito legal. Eu não sei se vocês sabem, mas Da Vinci e Michelangelo, eles eram contemporâneos. Vocês sabem disso? Sabiam disso? Vou contar esse babado aqui pra vocês. Babado absurdo. Da Vinci e Michelangelo, além de contemporâneos, eles eram boy magia. Eles eram gays, assim, né? Era muito comum dentro das artes você não ter uma sexualidade. Percebe? Sexualidade na fala. E aí, o que Da Vinci fazia? Da Vinci manda... Você, Siri. Porra, não atrapalha meu pensamento, não. Da Vinci mandava outro boy magia para Michelangelo para pousar, para namorar Michelangelo e coisa e tal, e, consequentemente, roubar as técnicas, roubar a tinta de Michelangelo. E Michelangelo fazia a mesma coisa com Da Vinci. E rolava um bafafá nas ruas de Roma, quando as duas se encontravam, era assim, você mandou esse boy magia pra cima de mim, vou tacar ele em cima de mim. E as bichas se degladiavam na rua, era um bafafá absurdo. Mais importante ainda, a descoberta do exército de terracota e do mausoléu do imperador Qin marca uma reviravolta em como a China lida com seu passado e seu enorme e rico patrimônio cultural e arqueológico. Durante mais de um século... Ou você acha que Michelangelo foi o quê? Quando ele pintou Davi, quando ele esculpiu Davi. Michelangelo. Mas Da Vinci tinha seus boy magia, sim. Esse patrimônio era explorado e saqueado O homem vitruviano. Acha que ele tirou da onde? por estrangeiros, e muitos objetos históricos chineses ainda estão no exterior, algo que é contestado pela China. Que tem... Cara, eu fui no Museu do Louvre, tem coisa da China, da China. Nossa, mas coisa europeia, né? Vai nos museus europeus, tem coisa africana, tu fica assim, caralho. Dá vontade de ir, mano. Sabe? Cara, vaso da dinastia Qing, roubado da China, sendo vendido no Brasil. Posteriormente, esse patrimônio foi repudiado e destruído como consequência da própria liderança chinesa. Hoje, a riqueza histórica chinesa é estudada cientificamente e uma importante fonte de atração de turistas e pesquisadores, Olha que legal. parte de sua influência cultural, incluindo as várias exposições pelo mundo dos guerreiros de terracota. Lembre que esse vídeo é um recorte, claro que legal, infelizmente muita coisa interessante ficou de fora e fontes e sugestões estão aqui na descrição. Muito bom, os guerreiros de terracota. Nos comentários do Nerdologia Criminosos